Saudações, boa noite a todas, todos e todes. É mais um prazer tê-los conosco aqui nessa quinzena que passou muito rápido. O Religare optou por mudar a sua plataforma de comunicação e aos poucos vamos nos comunicando e mantendo essa periodicidade de programas quinzenais, eventos virtuais, ainda mais nesse momento que se faz tão oportuno esse distanciamento social, enquanto ainda o sagrado não nos possibilita a criação efetiva de uma vacina, de um medicamento. Partindo desse pressuposto, nessa semana temos a imensa honra de contar com uma temática formidável e um convidado excepcional. A temática, como foi anunciada, ela versa sobre o budismo, a liberdade religiosa e a diversidade. Nos acompanhe aqui que tudo isso vai ficar muito claro ao longo da nosso desenvolvimento do nosso webinar aqui. Nessa noite, antes de passar a palavra para ele fazer a saudação a todas e todos, nessa noite temos aqui o reverendo Jean Tetsuji. Ele é ministro do Dharma da ordem Shinshu Otani, Escola Budista Terra Pura. Ele iniciou os seus estudos em budismo em 2002, como leigo ainda. Em 2011, começou com sua formação, orientado pelo reverendo Wagner Hakushin, do Templo Nanbei Apucarana, Paraná, sendo ordenado em 2013, em Kyoto, Japão. É o idealizador da comunidade budista LGBT+, Rainbow Sangha, integrante do Conselho Interreligioso Koinonia e Conselho Budista Mahayana, participante das pautas do combate à intolerância religiosa e diversidade LGBT+, em eventos interreligiosos. É com muita alegria que eu apresento essa pessoa sensacional. Estávamos conversando um pouco antes de abrir para todos vocês aqui, e o Religare e toda a sua equipe tem a honra de apresentar este expoente do budismo que vai nos contemplar aqui com perguntas e respostas acerca desta religião maravilhosa. Aproveitando este gancho, né, passando a palavra para o nosso convidado, o reverendo Jean. Reverendo Jean, o senhor pode fazer uma apresentação e saudar todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham? Começou modesto, mas logo já explode aqui. Muito boa noite a todos, a todas e a todes. Que as luzes e bênçãos da sabedoria e da compaixão permeiem todas as mentes e possamos trilhar uma sociedade de paz e de igualdade. Primeiramente, quero agradecer ao Dr. Renato, e é um magnífico trabalho que se começou na OAB de Osasco, mas na OAB como no geral, porque as minhas primeiras interfaces com a questão da intolerância religiosa foi na OAB daqui de São Paulo, há quase 5 anos atrás, e desde então tenho participado de vários outros eventos, assim como a recém-frente parlamentar liderada pela doutora Damares Moura aqui em São Paulo. Então, são magníficos trabalhos, são importantíssimos para que nós possamos manter a integridade das crenças, das fés e das legitimidades de todas essas religiões. A gente vai conversar um pouquinho a esse respeito, porque eu faço parte da religião de uma minoria, né, dentro de um país tão cristão como é esse, mas nós temos que sobreviver. Felizmente, o budismo ele passa por momentos tranquilos na questão da intolerância, a gente não vê tantos casos de discriminação ou de vandalismo, mas a minha função, o meu ensejo como líder religioso é me juntar aos irmãos de religiões de matriz africana, aos irmãos judeus, aos irmãos espíritas, ou todos aqueles outros irmãos de religiões não cristãs que se tornam a minoria dentro desse país tão rico e tão maravilhoso ao mesmo tempo, né? Essa que é a magnitude do Brasil, é isso, né? A gente tem essa pluralidade religiosa e o diferente não é o errado, o diferente é apenas diferente, né? E a gente vive em paz com ele, né? Nós precisamos aprender, precisamos nos reeducar a esse respeito, né? Então, eu estou à disposição. Vamos seguir em frente, então, por favor. Perfeito. O senhor falou em pluralidade, eu me recordei de uma fala
de um advogado que preside a Comissão de Diversidade Sexual. Agora me foge se é do Taboão ou de Imbu, eu vou procurar saber. Dr. Anderson, salvo engano. A minha amiga até referenciou ele outro dia, que ele fala que a beleza está na diversidade, assim como um jardim, né, todo diverso, com a sua peculiaridade de cada elemento que compõe essa paisagem maravilhosa, como o senhor bem colocou. Como você bem colocou, puxou minha orelha 2 vezes já, para eu não chamá-lo de senhor. Nesse contexto, Jean, você pode nos explicar, para nós que não somos iniciados ao budismo, o que é o budismo? Muito bem. Vamos fazer uma viagem no tempo e no espaço, então, porque o budismo ele nasce na Índia há 2.586 anos atrás. Alguns historiadores colocam esta data, mas importa que ele nasceu há quase 2.600 anos atrás. E, por consequência, ele chega no Brasil há 2.500 anos depois, né? A gente precisa fazer uma linha de tempo e percurso aí geográfico, né? Então, o budismo, ele nasce com a figura de Siddhartha Gautama, um príncipe indiano, filho de um grande rei do norte da Índia, e ele tem toda uma vida auspiciosa dentro do seu palácio. Ele se casa, ele tem um filho, a mãe dele, ao nascer, a mãe dele falece cerca de uma semana depois, então ele é criado pela sua tia, que vem a se tornar a primeira monja budista da história, né? Bom, nesses 29 anos de vida palaciana, ele não guarda seus questionamentos. Em alguns momentos, ele se questiona sobre a própria vida. Ele faz algumas saídas do seu palácio, né, acompanhado do seu pai, porém, alguns historiadores dizem que o seu pai chegava a arrumar a própria cidade em volta para que ele não visse a real condição da vida. Ou seja, pobreza, morte e etc., né? Mas até o dia que ele resolve sair sem autorização do pai, e ele vê uma Índia na real, né? E desde então, eu acredito que nada tenha mudado na nossa sociedade. Aliás, eu me pergunto se a gente evoluiu em algum momento, né? Eu acho que a gente só sofisticou alguns aspectos da vida, porque os sofrimentos, eles são os mesmos, as brutalidades, elas são as mesmas, ou talvez até piores ou menores, depende, mas ele viu 3 situações que o levaram a partir para o seu questionamento maior. Então, ele vê uma pessoa doente, uma pessoa idosa e uma pessoa morta. Né? Ele sai 3 vezes do palácio. E na 4ª vez, ele encontra um monge asceta, um brahmane hinduísta, e ele se resplandece com aquilo porque ele vê uma luminosidade naquele monge que vive em paz e tranquilidade, né? Até que ele deixa o seu palácio e parte para a sua jornada, e aos 35 anos ele se torna Buda Shakyamuni. Então a figura Siddhartha Gautama deixa de existir. Bom, existe todo um desenrolar muito complexo sobre a vida dele, mas o budismo ele sai da Índia, ele passa pela China, Coreia, Japão, e do Japão vem para o Brasil com os imigrantes japoneses há 100 anos atrás, há 112 anos atrás, para ser específico, né? Por isso que eu comentei que o budismo levou 2.500 anos para chegar aqui no Brasil. Então, é muito tempo, de muita história, e nós vivemos uma religião relativamente recente para os olhares brasileiros, né, que estão acostumados com o cristianismo, até por ser ocidental, mas pela própria história do Brasil, seus 520 anos, né, com o cristianismo presente aqui no Brasil. Então, é uma religião gnóstica, né, é uma religião de salvação pela sabedoria. A gente tem diversos elementos estruturais da religiosidade que são bem diferentes das religiões ocidentais, né? As religiões orientais têm outros olhares a respeito da vida. Então, a ausência de um Deus criador, a ausência de uma profecia divina, a ausência de um planejamento divino a respeito dos seres humanos. Então, uma série de outros olhares diferentes que são comuns ao próprio hinduísmo, por exemplo, e outras religiões orientais, que faz ter uma percepção de vida diferente, né? Então, é nesse sentido, e o budismo ele vem com a colônia japonesa, que aqui se estabelece, né? E os brasileiros começam a se interessar
pelo budismo nos anos 60, 70, até que há uma abertura um pouco maior nos anos 90, e cá está, né, um ocidental, né, descendente de franco-europeu, que não tem olho puxado nem nada, trajado, né, com paramentos budistas japoneses, né? Excelente, excelente. E dentro dessa abordagem inicial, Jean, eu gostaria de fazer duas intervenções, duas considerações. A primeira, que há um tempo eu vi aquele filme O Pequeno Buda, onde o príncipe Siddhartha é ali interpretado pelo Keanu Reeves. Aquele filme tem uma poesia fantástica. O quanto do que você trouxe de história para nós aqui, com esse apanhado histórico acerca dessa personalidade, foi devidamente capturado por aquele filme com o seu olhar de sacerdote? Foi um filme muito feliz. Ele traz muitas cenas bem do que é atribuído ao Buda Shakyamuni. Como todas as figuras históricas religiosas, a gente deve dizer que tudo é atribuído, né? Então, tudo está baseado em documentos, mas como você mesmo falou, existe toda uma figura, uma linguagem poética, né? E ainda mais a Índia, que é um país completamente metafísico, que trabalha por meio de alegorias e metáforas e parábolas o tempo todo, né? Os textos budistas, eles são muito longos porque eles são repetitivos na sua linguagem poética. Então, tudo isso não é uma religião exata, né? Ela é uma religião muito poética, realmente, né? E eu deixo a dica, porque no YouTube tem um dos links, que inclusive está dublado, em excelente qualidade. Quem quiser conhecer o budismo, eu faço boas referências desse filme. Excelente, excelente. E outra pergunta que costuma vir, e você já tocou suavemente nela, Jean, é a questão que muitos perguntam, e foram algumas perguntas enviadas ao longo da semana também. O budismo é uma religião não teísta ou ateísta? E qual seria a diferença, por gentileza? Muito boa pergunta. Ela é uma religião não teísta, né? Na verdade, o Buda Shakyamuni ele se cala a respeito desse assunto quando indagado por um de seus discípulos, mas é subentendido no próprio olhar do Buda, de como que ele interpreta as existências, né? O primeiro despertar do Buda Shakyamuni foi a questão da interdependência. Todos os fenômenos, todas as situações, todos os seres, a menor das partículas, digamos assim, no nosso corpo, numa mesa, numa flor, num animal, na natureza, estão interconectadas, estão interdependentes. Não só interconectadas, mas interdependentes. E ele fala uma das máximas, que só existe uma coisa porque existe a outra, né? Se existe essa coisa, aquela coisa existe. Se não existe essa coisa não existe, né? Então, esse é um dos princípios, né? Depois ele entende a questão do não-eu, ou seja, nós não somos seres substanciais, nós somos construções de imensas causas e condições, imensuráveis causas e condições, né? Então, o meu organismo, o meu corpo, ele é constituído de diversas causas, né? Eu gosto muito de dizer que o ser humano, ele devia ser visto na forma passiva. Então, eu não nasci, porque eu não decidi nascer, né? Não foi um ato voluntário meu, como bebê, né? Eu fui nascido, eu fui gerado, eu fui nascido, eu fui alimentado, eu fui educado, eu fui instruído, né? Eu tive a oportunidade externa para estudar, para trabalhar, para conviver. Eu só posso ser uma coisa em relação à outra. Então, baseado nisso, o Buda ele chega a uma conclusão, então não existe um eu. Por isso que a gente fala que no budismo o eu é ilusório, então o mundo é uma ilusão? Ela é, mas calma, em termos existenciais ela é. Justamente por essa interdependência, essa interconectividade que nós somos, né? O budismo ele é uma religião de princípio, né? Ele não é uma religião de fertilidade ou de gênero, por exemplo. Isso é algo que a gente vai falar mais adiante, né? Então ele traz um outro olhar, né? O dia que o Jean morrer,
o dia morreu, acabou, né? Essa consciência que está aqui, que ela produz energias e produz resultados, ela vai se perpetuar, vai perambular de alguma outra forma, né? Eu assemelho muito isso à energia elétrica que passa pelos cabos das fiações na rua, em diversos cabos diferentes, de tamanhos diferentes, de formas diferentes, ou então, o que a gente usa muito nos cursos, que é a analogia com as ondas, né? Então, nós somos ondas do mar, né? Nós somos expressões dessa grande vida que existe no próprio universo, né? O budismo, né, tem da sua pegada ali com o hinduísmo, né? O Buda, ele era hinduísta antes de ser budista, já se falava em multiversos e multitempos, né? Isso que agora que a gente está vendo no Ocidente, né? A ciência está comprovando, mas se nós pegarmos os sutras, que são os discursos atribuídos ao Buda Shakyamuni, nós vamos ver que existem inúmeros universos, aliás, existem inúmeros Budas, não existe apenas um Buda Shakyamuni, e isso já confunde a cabeça de todo mundo, porque quando eu falo Buda, você está falando de Satás, Buda, mas que Buda, né? Buda Shakyamuni, Buda Amida, enfim, tem uma infinidade de Budas, né? E multiversos, né? Tempos e espaços, né? Então, ele traz uma outra visão a respeito da própria vida, né? Então, a gente considera que ela é uma religião ateísta, porque não existe a figura de um Deus criador, nesse sentido, né? Até porque a própria narrativa de um Deus criador, ela é uma metáfora para que nós possamos entender a própria compreensão da vida. Talvez aí entra a questão da fala interreligiosa. Tudo depende da narrativa religiosa que nós damos e o significado que nós procuramos atribuir e dar sentido à vida, né? Eu, particularmente, para a gente ficar sempre na neutralidade, para não ter esse cabo de guerra entre as religiões, eu procuro dizer que todas as religiões estão especulando, né? Não existe a verdade absoluta nas religiões. Ela é uma verdade absoluta no momento em que eu estou inserido nessa religião. Então, para mim, o budismo é uma verdade absoluta. Mas eu não posso chegar para uma outra pessoa, cristã, ou espírita, ou muçulmano, e dizer, não, a minha verdade do budismo é absoluta e você está errado. Não, porque essa verdade não dialoga com essa pessoa, né? Assim como a verdade do islamismo, ou do cristianismo, ela não faz referência como verdade absoluta para mim, né? Os sutras não dizem nada para um evangélico, da mesma forma que a Bíblia não diz nada para uma pessoa taoísta, né? Então, a gente tem que deixar essas falas neutras, porque lá no final da ponta, a gente precisa viver em paz com a profissão da fé, né? Então, nós não temos essa figura de Deus criador, como nas religiões ocidentais, mas pela própria estrutura de pensamento sobre a vida, né, dada pelo Buda Shakyamuni. Muito, muito interessante essa questão trazida a respeito de não ser uma religião vinculada ao que se compreende como a individualização e a corporificação de uma deidade, mas ao mesmo tempo, pelo que me pareceu na sua fala, compreende como uma interconexão entre todo ser vivente, mesmo aquele ser vivente que não compreendemos a sua manifestação da vida em si, e partindo desse pressuposto, com essa possibilidade, não, com essa menção referente a essa interconexão, somos todos um, então? Sim, somos todos oceano, né? As ondas, elas são apenas forma. Quando a onda ela se encerra na praia, o que ela volta a ser? Aonde que está a onda quando se termina na praia? Ela nunca deixou de ser oceano, ela nunca deixou de ser mar, né? Nós precisamos entender que nós somos uma só humanidade, né? Somos um só ser, né? Com diversas expressões. E são essas diversas expressões que é a beleza do próprio mundo, né? Afinal de contas, nós gostamos da comida japonesa, da comida árabe, da cultura francesa, da cultura italiana. Mas por que existe isso? Porque nós somos diferentes, né? Então a gente tem que evidenciar isso, né? Eita.
Perfeito. Então, nessa concepção, somos pequenas ondas nesse mesmo oceano, mas cada qual dessa gotícula, dessa experienciação de onda, ela acaba por se individualizar e ter a sua experiência humana ou não? Sim, sem dúvida. Enquanto onda, a gente experimenta a realidade da vida na condição humana, né? Alguns já devem ter escutado, no budismo, depois que você morre, você pode reencarnar, apesar de que é uma fala errada, você pode reencarnar como uma formiga, né? Na verdade, não é reencarnar como uma formiga, porque outro elemento que não existe no budismo é o conceito de alma ou de espírito, né? Até pelo primeiro ensinamento que eu passei agora há pouco, que é da interdependência e da impermanência, que é outro ensinamento que eu também não mencionei. Mas a questão da nossa efemeridade, né, da nossa impermanência, nossa transitoriedade. Nada no mundo ou na vida ele é eterno, né? Seja num curto espaço de tempo, num milésimo de segundo, ou seja, em bilhões de anos, alguma coisa sempre vai se extinguir, né? Então, nós pertencemos a essa grande vida manifestada, né? Nós não somos seres individuais criados e isolados, independentes, né? Nós somos expressões desse grande oceano da vida, né? Excelente, excelente. Nessa perspectiva trazida por esta concepção deste, vamos dizer assim, o príncipe Siddhartha, o senhor atribuiu ele a nomenclatura de Buda? Depois que ele se torna Buda Shakyamuni, a gente deixa de se referenciar a ele como Siddhartha. Eu me referencio como Siddhartha quando eu estou falando da vida dele antes de se tornar Buda, né? Aí, porque Siddhartha, a figura de Siddhartha morre quando ele se torna Buda, né? Ele deixa de ser Siddhartha. Agora ficou bastante claro para mim. Essa transição de se tornar Buda seria como se fôssemos compreender este retorno desta gotícula ou desta onda para o oceano? Perfeitamente, exatamente. Quando nós nos damos conta que nós somos essa onda nesse grande oceano, isso é um aspecto da iluminação, né? Nós não somos seres iluminados enquanto seres humanos porque nós vivemos aprisionados nos mundos das paixões, né? As paixões, elas são três que nós referenciamos. A ignorância, porque nós não compreendemos a realidade na sua totalidade. A ganância, porque nós vivemos reféns dos desejos, e os desejos, eles advêm dos 6 sentidos. No budismo, entende-se os 6 sentidos, não 5. Então, são 5 órgãos do sentido, né? Tato, paladar, olfato, visão e audição, mais a consciência. Então, nós consideramos como 6 sentidos. Nós somos aprisionados pelos desejos por conta desses 6 sentidos, né? E quando esses desejos não são realizados, nós entramos numa espiral de raiva, de cólera, de ira, né, de descontentamento. Então, esses 3 venenos mentais, eles são presos a nós, enquanto seres humanos, no corpo físico, né? Mas o fato de você tomar essa profunda consciência, você se dar conta de toda essa complexidade de como isso liberta. Essa libertação completa é o que a gente chama de nirvana, né? Nirvana não é um paraíso budista, ou um paraíso de delícias, ou um paraíso para onde a gente vai nascer e lá ficar tranquilo, sereno. O nirvana é um estado mental tão profundo de libertação dessa mente dualística, dessa mente discriminativa, dessa mente julgadora, né? E qual que é a posição do nirvana? É o samsara, é esse mundo de tormentos, é esse mundo de julgamento, de discriminação que nós vemos. Mas não a discriminação social apenas. A mente discriminativa, né? Quando eu discrimino o eu do outro, né? Então, eu sou diferente do outro, né? Eu sou uma existência isolada. Eu não sou isolado. Nós estamos vendo aí na pandemia o quanto nós somos interdependentes e interconectados. Eu acho que a pandemia, tirando o lado extremamente triste das mortes, a pandemia ela veio nos trazer grandes lições. Eu espero que o ser humano aprenda, né, essas lições, porque
a Terra está lá, né, dando os seus pitacos, né, agora cabe a gente também se dar conta disso, né. Excelente. Enquanto a gente estava batendo esse papo gostoso aqui e elucidativo, foram chegando algumas intervenções, não sei se você conseguiu acompanhar algumas, anterior a essa do Dr. Igor, eu vou puxar uma aqui em cima, que está muito de acordo com o que a gente estava entrando, que seria justamente esta aqui. Muito bem, Fernando. O budismo Shin, né, e o budismo Zen. Normalmente a gente escuta o budismo Zen sempre, né, mas vê-se que você conhece o budismo Shin de alguma forma, né. Bom, quando eu trouxe lá no início que o budismo é bem estratificado, porque ele vai passando pela China, Coreia, Japão, né, depois a gente tem o budismo do Sudeste Asiático, tem o budismo do Tibete, ou seja, tem 3 grandes tradições no mundo, né. Uma dessas tradições se chama Mahayana, como você leu na minha biografia, e que pertence às escolas da China, Coreia, Japão e Vietnã. O budismo Shin, junto com o budismo Zen, ele nasce no Japão medieval, no século XI, XII, XIII, na região de Kyoto, onde existe uma montanha, existe até hoje, inclusive, que se chama Monte Hiei, né? E esse Monte Hiei, ele era o epicentro do budismo japonês. Era como se fosse uma grande universidade de uma escola chamada Tendai, é uma escola budista de origem chinesa, e as pessoas que adentravam o budismo de forma monástica, elas passavam toda a sua vida estudando lá, né? E desse local derivam os grandes mestres que nós conhecemos em escolas budistas hoje. Então, o Shin, o Zen, a Nichiren e o Shingon, que são escolas presentes aqui no Brasil. E a escola Jodo, né, também. Qual que é a diferença entre o Shin e o Zen? Na verdade, são as roupagens que nós damos aos mesmos elementos, né? Enquanto o budismo Zen, ele preconiza a meditação como uma forma de compreensão sobre a realidade última, no budismo Shin, nós entendemos a realidade última por meio de uma metáfora, por meio de um mito, que é o Buda Amida, né? O Buda Amida ou Amitabha, para os tibetanos, algumas pessoas conhecem como esse nome, né? O Buda Amida, ele é um mito que representa o sagrado, o inefável, que representa a iluminação, que representa o Dharma, que é o conjunto de leis e ensinamentos que existe em todo o universo. Em suma, numa linguagem mais neutra, ele representa esse grande oceano que nós fazemos parte, né? Então, para o Zen, a meditação é uma forma de se alcançar esse atingimento, né? Essa compreensão, e para o budismo Shin, entende-se por meio de uma narrativa, né, da história do Buda Amida, e aí a gente vai desenrolar toda uma história que vai antes do nosso próprio mundo, né? Aí entra a questão do multimundo, dos multiversos e multitempos, né? Onde nem a Terra ainda existia, né? A Terra nem era formada, né? Então, o budismo, ele tem disso, a vida não existe somente nesse mundo que nós temos aqui, né? Mas isso não quer dizer que também o budismo entende que tem ETs no formato pitoresco, né, caricato da televisão, né? Existem seres no mundo inteiro, né, no universo inteiro. Você tocou em um ponto muito interessante que acaba por entrar em total consonância a descobertas recentes, inclusive, salvo engano, há 1 mês e meio, 2 meses, a NASA anunciou a alta probabilidade da existência de um universo paralelo. Não sei se você acompanhou, eu acompanhei essa notícia com muito entusiasmo, eu adoro ficção científica e também acompanho muito de perto estas questões vinculadas com a física e mecânica quântica. Você acompanhou essa questão da NASA? Eu vi só a chamada, mas não me surpreende, porque os Vedas já falavam disso, né? Os Vedas, os textos hinduístas, né? Num dos textos, eu não sou versado nele, mas eu guardei isso porque ele fala de uma carruagem voadora metálica com vários ornamentos de luzes e de cores que veio do céu trazendo vários seres iluminados
para elucidar os seres terrestres. Isso foi há quase 5.000 anos atrás, né? Então, o budismo pega um pouco a carona nessas narrativas míticas para explicar aquilo que não é explicável, né? Que não se dá sentido na vida real, né? Então, eu não duvido, não. E fica muito interessante, né? Porque no passado teve grande dualidade entre ciência e religião, e cada vez a gente se ancorando nessas literaturas antigas, nesses livros sagrados dos mais diversos conjuntos de crenças que buscam trazer uma cosmogonia ali, e um princípio criativo acerca da elucidação da nossa própria criação como humanidade, né? E muito do que se vem compreendendo pela ciência acaba verificando que algumas questões ditas míticas têm algum aparato que traz essa conexão muito interessante, né? Sem dúvida, os mitos eles eram necessários durante toda a existência humana para explicar aquilo que o ser humano queria dar sentido, né? Eu me pergunto hoje se os mitos têm espaço de fala, né? Nesse mundo tão prático e tão materialista, consumista. Eu acho que os mitos eles vão ser ressignificados para a nossa própria humanidade, né? Então, um mito do Buda Amida, ele servia como narrativa para explicar que um ser salvador, um Buda, né, que reside num outro mundo, ele está à disposição dos seres sofredores, não limitadamente humanos, mas para sair desse estado de confusão mental que é o samsara. Então, hoje, se eu contar essa narrativa para alguém, ele vai falar assim, você quer que eu acredite numa história que tem um Buda que vive num outro planeta? Né? Então, a gente perdeu essa sensibilidade do mundo, né? A ciência nos fez elucidar sobre muitas coisas. E eu acho que a ciência e a religião, nesse aspecto, ela não a ciência e a religião enquanto instituição, mas enquanto devotos, né, enquanto leigos, a gente fica num cabo de guerra tentando entender o que é a vida de um lado ou de outro, né? Então, a gente talvez nunca consiga completamente, né, essas respostas. Sim, e por que a gente tem que ter essas respostas, né? É curioso isso, né? O ser humano o tempo todo ele quer as respostas de porquês, né? E a gente esquece coisas tão mais importantes na nossa própria humanidade, tantos sofrimentos, né, enquanto a gente está questionando se existe vida em outros universos, né? Excelente, excelente. Assim como disse o grande mitólogo Joseph Campbell, né, o mito em si não é uma mentira, muitas vezes é uma metáfora para estar explicando a humanidade naquele grau de adiantamento, questões que ela não está ainda apta para compreender, como você bem trouxe, né? Exatamente. Nossa, Campbell é excelente, é essencial para entender isso, né? E vamos trazer, né, aproveitar esses grandes nomes, trazer Mircea Eliade para explicar a questão do sagrado e do profano, por exemplo, né? Para nós entendermos, através das comunidades, como são os papéis dela dentro do próprio mundo, né? Durkheim também falava a respeito disso, né? Com o totemismo, né? Explicar o totem como sendo reflexo da própria sociedade, né? Eliade vem trazer o espaço do sagrado e do profano. Quando eu faço um rito no templo, o que acontece com todos os participantes, sejam monges ou leigos? Eles saem daquele tempo e espaço profano por conta de uma série de gestos, de falas, de cantos, né? E adentram o mundo do profano, do sagrado, né? Tanto em tempo e espaço. Então, a estrutura do altar, ele, num primeiro momento, é uma coisa realizada pelo homem, mas dentro desse aspecto, nós mudamos a perspectiva, né? Nós passamos a entrar no espaço do sagrado, né? Perfeito, perfeito. Essa sua fala a respeito de como determinadas simbologias inseridas nos mais diversos conjuntos de crenças e religiões e escolas filosóficas e iniciáticas, como essa simbologia ela traz ali uma proposta e um convite de uma alteração, de uma percepção de consciência para adentrar ao sagrado, né? Nessa perspectiva, a religião e outras vertentes filosóficas seriam um convite para adentrar ao sagrado?
Sem dúvida, eu acho que todas as religiões, elas procuram fazer exatamente o que o budismo faz, né? Dar sentido à própria vida, né? Eliade fala no momento que a primeira percepção do ser humano se dá quando numa noite estrelada ele percebe o universo e ele se questiona a respeito disso, né? Quando nós olhamos o céu azul ou o céu com nuvens, a gente tem uma percepção de limitação, né? Agora, quando eu olho para um céu muito estrelado, em que eu vejo estrelas maiores, menores, né? Arrumações aleatórias, né? É um caos completamente organizado, né? É meio paradoxal falar isso, mas é um caos organizado. Eu acho que em algum momento da história humana, o ser humano, quando ele tem essas mudanças cognitivas, né? E aí eu gosto de lembrar do Harari, quando ele fala que o ser humano passa por uma mudança cognitiva muito grande em percepção sobre si mesmo, né? Porque ele se questiona, né? A morte é uma delas, né? Os primeiros funerais que aconteceram há 10, 20, até 60 mil anos atrás, mostra que o ser humano passou por uma percepção muito diferente quando ele era ainda bem primitivo, né? Ele era apenas um animal que caçava. Ele passa a enterrar uma pessoa. Por que ele enterrou ali? Por que ele quer eternizar aquele corpo? O que fez ele respeitar aquela pessoa que não tem mais vida, que está gelada, que está de cor diferente e que não está mais presente na frente dele? E ele passa a perceber que se aquela pessoa aconteceu isso, uma hora vai chegar a vez dele, né? Nós temos um grande reverendo no nosso tempo que é psicanalista, e ele fala uma frase que eu acho ótimo. Um cachorro não sabe que é um cachorro. Um gato não sabe que é um gato. Mas o ser humano sabe que é um ser humano e o pior, vai morrer. Né? Então, esses questionamentos, né, lá no passado, eles começam a produzir, né, estruturas de pensamento que depois se organizam e se tornam as religiões. Né? E as religiões precisam de símbolos, de mitos e de ritos para serem existidas, né? Excelente, excelente. Que fala rica. A doutora Tânia, ela faz esse comentário aqui bastante pertinente. A doutora Tânia, ela é presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa de Taboão da Serra. Uma amiga querida, desenvolve muitos trabalhos em parceria aqui, uma defensora da liberdade religiosa. E o Fernando, que fez a pergunta, que ensejou toda essa conversa gostosa aqui, o Fernando foi aquele primeiro convidado que eu comentei, vinculado com aquele doutorado tão especial. Tratado aqui. Ótimo. E olha a minha sorte, a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB, tanto a comissão quanto o Religai, que é um coletivo em paralelo à própria OAB como instituição, ambos eu tenho a oportunidade de ter pessoas ali para congregar espetaculares, que têm como o seu escopo a liberdade religiosa, tem-se uma diversidade religiosa muito grande, temos pessoas dos mais diversos conjuntos de crenças, e isso contribui muito para o diálogo, até para a gente não incidir jamais em uma coisa que é bem tênue, que é a questão do proselitismo, dentro do diálogo interreligioso, que é uma questão muito complexa, né? E tem uma pergunta aqui, salvo engano, do Fernando também, a respeito de como o budismo que você professa, ele encara o diálogo interreligioso. Muito bom, Fernando. O budismo, por vezes, ele fica muito estereotipado no Ocidente por limitações de prática de meditação, então aquele clichê do budismo tibetano, mas o budismo ele é um grande e profundo exercício de autoconhecimento, né? Principalmente o budismo Shin, onde ele evidencia a sua própria malignidade, né? O budismo Shin, ele é o Buda Amida, na verdade, ele é uma grande foice que corta as mãos do egoísmo e do desejo e do ego, né? Então, logo de início, ele te coloca a questão: eu sou um ser mau. Mas o mal não é no sentido moral da coisa, que eu fiz uma maldade para alguém, eu xinguei alguém, não é isso. Mas eu sou
um ser preso às minhas malignidades, né? São aquelas 3 paixões que eu comentei: a ignorância, o desejo e a ira, né? É por meio dessas 3 paixões que a nossa mente ela constrói toda essa realidade. Então, eu compreender essa minha malignidade me faz baixar a guarda dos meus egos, né? Do tipo, opa, pera um pouquinho, deixa eu entender que eu, pela minha ignorância, eu não compreendendo o outro e eu desejando que o outro seja de tal forma, e eu não fico satisfeito, eu desenvolvo uma ira. Então, é o exercício da compaixão com a sabedoria, né? O budismo Shin, ele traz muito essa pegada do humanismo. Ele não está preocupado com exercícios espirituais complexos, introspectivos, intelectuais. Não, tanto que o budismo Shin, dentro da sua própria história, já que o Fernando fez de novo essa questão, ele é um budismo voltado para as massas, ele é um budismo voltado para o povo. Existe um contexto social, quando o mestre Shinran, que é o fundador dessa ordem, que não tinha pretensão de criar uma escola, mas ele se revolta com a aristocracia japonesa, com a monarquia e com o próprio clero, da arrogância, né, da soberba que existia, porque as pessoas só podiam atingir a iluminação ou então alcançar a sua libertação bajulando a aristocracia e os cleros. Eu acho que isso faz muito paralelo com o próprio cristianismo lá na Idade Média, né? A gente diz que o budismo Shin é o protestantismo, o luteranismo do budismo japonês. Shinran e Lutero, eles têm uma pegada muito semelhante, né? Então, se a gente fizer uma comparação entre os dois, a gente vê que tanto Lutero quanto Shinran, eles trazem a originalidade da mensagem do Buda Shakyamuni para com todos os seres, né? E não essa corrupção que passou dentro da esfera clerical, que acontece, viu? Não é porque são monges budistas que todos são bons, né? Eu costumo brincar assim, não vamos confundir iluminação com santificação, né? Iluminação é estar no estado de lucidez a respeito da realidade, né? Mas as pessoas são passíveis dos seus venenos mentais, inclusive os cleros, né? Então, como que o budismo, principalmente o budismo Shin, né, que é a pergunta, ele dialoga com as outras religiões, nos trazendo de volta para a nossa humanidade. Todos somos aquelas ondas iniciais desse grande oceano. Baixar as nossas arrogâncias, os nossos egoísmos, as nossas soberbas, né, os nossos oportunismos a respeito do outro, né? E nisso a gente leva para uma fala mais social, que entra para a discriminação, o preconceito, o racismo, né, a homotransfobia e tantas outras coisas. Perfeito, perfeito. Antes de adentrar esse tema que você pincelou agora, Jean, tem muitas interações aqui, eu estou muito feliz com as perguntas que vêm chegando, está até difícil moderar, isso é uma felicidade tremenda. Tem uma fala bastante afetuosa aqui de Gilmar Koizumi. Eu vou colocar ela aqui para ficar evidente para todos aqui. Olha que bacana, né? Sim, sim. Muito bom as pessoas que não são caras estarem participando, né? Sim, ele faz parte da escola Homon Butsurushu, que é a escola Nichiren, fica aqui na Vila Mariana, inclusive. Eu tive uma passagem na HBS, viu? De alguns dias, mas eu fui conhecer. Excelente, excelente. Uma outra pergunta que foi feita por uma amiga querida também, ela é uma das fundadoras da Frente pela Liberdade Religiosa, Dom Evaristo Arnes, ali com atuação predominante na Zona Leste de São Paulo, mas com grande expansão também, além de uma criação recente de um fórum para discussão frente à intolerância religiosa praticada em desfavor das religiões de matriz africana, né? Ela pergunta, como ficou na tela, se tem algum paralelo que você pode traçar entre a intolerância sofrida pelo budismo, agora complementando a pergunta dela, na nossa contemporaneidade ou em algum outro momento histórico também para acrescer em relação com as religiões de matriz africana. Excelente pergunta. Eliana, né? Eu acho que é o nome que está... Isso. Tá bom. Eliana, a sua pergunta ela é excelente. E, ao mesmo tempo,
como é que eu vou dizer, triste, porque eu devo dizer que não sofre a mesma intolerância. Por quê? Por conta das etnias, né? O budismo, principalmente o budismo japonês, a sociedade japonesa, a comunidade japonesa, ela foi bem mais absorvida, talvez pela questão da cor, ou da etnia, ou da cultura, do que a herança dos afrodescendentes, e a gente vê toda a história do racismo que vai, inevitavelmente, trazer as religiões de matriz africana, né? Então, o budismo, até pela quantidade de devotos e a quantidade de templos, então nós somos bem menores do que as religiões de matriz africana. Eu não tenho os dados hoje de quantos budistas nós somos, até porque existem algumas vertentes que não são tradições oficiais e elas abraçam o mesmo título de budismo no Brasil, mas nós não chegamos nem a 0,5%, talvez, da população, ou 1%, nem isso, tá? Até porque nas estatísticas, né, muitas vezes nós entramos como outros, né? Então, assim, é cristianismo, religiões afro e outros, né? Então, tudo que é budismo, taoísmo, shintoísmo, lamaísmo, entra como outras religiões e a gente não tem estatística, então não posso te dizer. Agora, nós não sofremos essa intolerância tão abrupta como é dos terreiros de Umbanda, de Candomblé, de Quimbanda, por conta disso que eu te contei. Eu acho que tem muita relação com a etnia, com muita relação com a comunidade japonesa, ou chinesa, no caso, né? A questão do racismo estrutural, né? Ontem teve o programa da Roda Viva com Brilhante. o Almeida, maravilhoso. Maravilhoso. Eu não vou nem me atrever a tentar reproduzir alguma coisa, mas é exatamente o que ele falou. Em paralelo, grudado, você tem a questão das religiões de matriz afro que sofrem junto. O racismo não é só dentro da sociedade enquanto trabalho, empresa, estudo, né? Ele vai para as religiões também, né? Então, o budismo traz uma pegada um pouco mais leve, felizmente. Mas, nós temos casos de intolerância, tá? Nós temos templos que já foram invadidos, que foram saqueados, estátuas de Buda que foram quebrados, né? Nós tivemos uma intolerância, agora que eu lembrei, nós tivemos um caso de intolerância nos Estados Unidos, semana retrasada, num templo nosso, em Chicago, onde foi pichado uma religião do demônio, do diabo, porque não acredita em Deus, né? Nos Estados Unidos, tá? Foi escrito com spray, né? Então, nós temos alguns casos de intolerância, sim. Sim, sim. Teve um comentário agora, uma pergunta da minha amiga e também membro do Religare aqui, doutora Laura. Doutora Laura Moreira, que para ser budista é necessário abandonar o cristianismo? Olha, o Brasil é um país muito peculiar, né? Aqui a gente consegue ser tudo, né? Então você pode ser cristão, aí na quarta-feira você vai tomar um passe, no dia 31 você joga uma flor para Iemanjá. Isso é uma característica maravilhosa do brasileiro, né? Mas eu tenho uma certa objeção a isso, porque a gente perde a originalidade dos ensinamentos. Se você trouxer o pensamento budista sobre a vida, vai dar curto-circuito com o cristianismo. Porque não vai dar certo. As estruturas de pensamento sobre a vida, elas não se corroboram. Tá? Então, eu acho que é importante abandonar uma outra religião. Eu não posso ser budista acreditando no cristianismo. Eu posso considerar o cristianismo como uma outra forma de leitura para aquele grupo social. Mas trazer o pensamento cristão para justificar o meu pensamento budista, ele não dá muito certo, né? Agora, em termos de fala interreligiosa, eu não abandono o cristianismo nesse aspecto, né? Eu já fui em muitas celebrações, em igrejas, templos evangélicos,
Recentemente teve a ordenação da pastora Alex, a primeira pastora trans na América Latina, né, da igreja ICM, e ela convidou a todos a tomar a hóstia, né, só que ela fez um outro comentário dizendo, eu convido todos vocês a jantarem comigo. E aí eu fiquei receoso, falei, será que eu vou, será que eu não vou? Porque eu não sou cristão, eu não fiz nem catecismo, né? Aí eu pensei, mas ela convidou para jantar. O que Cristo faria se Buda passasse na frente do templo dele, né? Eu acho que Cristo certamente falaria, Shakyamuni, entra aí, vamos jantar, somos todos irmãos, né? E isso é maravilhoso. Agora, em termos doutrinais, eu acho que não. Porém, existem muitos cristãos que pegam as estruturas de contemplação do budismo para potencializar ou para incrementar a sua prática cristã, né? Eu pego o cristianismo como um grande exemplo de humanidade. A mensagem de Cristo é maravilhosa. Cristo não falou de homossexuais, Cristo não falou de raça, de gênero, de cor, de menosprezo à mulher, nem nada. E se teve alguma fala, isso tem que ser contextualizado, né? Então, aí é de cada um. Perfeito, perfeito. E eu gostei muito na sua fala quando você tocou no ponto de mencionar os grandes mestres que alicerçam os conjuntos de crenças, né? Como você citou o grande Buda, o grande mestre Jesus, ali, se encontrassem, tomariam essas gentilezas, essas cordialidades, visto a grandeza que detinham, né? Há todo um aspecto de deificar a questão de Jesus ou não para algumas crenças cristãs, aí acaba por surgirem as ramificações e todo um movimento, mas jamais sem atribuir juízo de valor. Toda a religião, até onde eu compreendo, e a pesquisa que faço, elas têm uma leitura de ter ali um código de valores, uma compreensão de uma cosmovisão, de uma criação, de uma grande resposta a uma inquietação humana, de onde viemos, para onde vamos, né? E, a partir disso, como vetor principal, o amor, a prática e o desenvolvimento deste amor com os seus pares ali, né? Isso traz toda uma compreensão do movimento religioso em todo o segmento cultural. Cada cultura compreende essa necessidade de atingir essas respostas a seu modo e a seu tempo, né? E dentre isso, Jean, vou te perguntar agora do trabalho que você desenvolve e como uma das pessoas precursoras do movimento budismo LGBT, como foi conhecido. Eu vi que tem uma página chamada Rainbow LGBT Budismo, Sangha, né? Exatamente. Me perdoe só para concluir. Nesse momento dessa criação deste movimento, ser um precursor, de ser um pioneiro, acredito que nessa seara, em que momento você identificou a necessidade de criar esse grupo e por quê? Muito bem. Eu queria concluir a sua fala anterior dos grandes mestres, quando você fala do amor. O Buda Amida, que para nós é o Buda que representa o sagrado, né, o absoluto, a realidade última, ele tem 2 epítetos, que é compaixão e sabedoria. Não existe sabedoria sem compaixão e não existe compaixão sem sabedoria. Um sábio sem compaixão é uma pessoa fria. Um compassivo sem sabedoria é uma pessoa, entre aspas, inerte, né? Então, nós precisamos trabalhar com compaixão e sabedoria a todo instante, né? E isso, na linguagem ocidental, nós chamamos de amor, né? A gente não usa a palavra amor dentro do budismo, mas a palavra karuna, que é compaixão, ela é amplamente falada a todo instante, né? Bom, quanto à questão da Rainbow Sangha, Sangha é uma das 3 joias do budismo. A primeira é o Buda, a segunda é o Dharma, que são os ensinamentos, né, as leis, e a terceira é a comunidade chamada Sangha. Então, é nesse tripé que a comunidade budista, ela se apoia, né? E Rainbow, por questão do arco-íris. Bom,
eu idealizei essa comunidade até por uma própria questão de história pessoal, né? Há muitos anos atrás, quando eu era ainda de outra religião, e aí você tem a questão da sexualidade que começa a aflorar, eu começava a não entender determinadas coisas. E a religião me puxando de um lado, e o meu desejo, que é uma coisa completamente involuntária, puxando para o outro, né? E eu falando, poxa, mas espera aí, tem alguém dizendo que não pode, dizendo que eu vou para o inferno, que eu vou queimar, que é pecado, mas eu não tenho controle, eu não escolhi nada disso, né? E isso foi passando ao longo dos anos, sempre num grande conflito, né? Essa questão da sexualidade, para mim, ela fica resolvida enquanto família, enquanto trabalho, mas ela não fica resolvida enquanto religião, né? E aí, quando eu entro para o budismo, eu descubro um outro mundo, e aí entra um dos aspectos da iluminação, que é você elucidar, esclarecer a respeito, né? Eu sempre digo que nós vivemos micro-iluminações, de compreender a vida por uma outra ótica, né? Que não binária, que não de designação divina, que não de fertilidade, de entender que os seres humanos simplesmente são como são e está tudo bem ser do jeito que é. O budismo, ele não se preocupa com a questão de gênero, nem a questão de fertilidade ou de desígnios, né? Ele se preocupa com a questão do sofrimento, né? Então, se o seu ato, seja ele qual for, ele está criando apego, está criando raiva e está criando sofrimento, então essa prática, esse ato, ele é incorreto, ele é impróprio, né? E isso vai para a sexualidade. Na verdade, o Oriente não está muito preocupado com sexualidade em termos heteronormativos, né? Claro que existe uma preocupação, mas em termos de visão espiritual, o budismo, por exemplo, não se preocupa. Aliás, o próprio hinduísmo já não se preocupava. Existem inúmeros deuses hinduístas que são trans. Ora se manifestam como homem, ora como mulher. O budismo também tem. Kanon, por exemplo, talvez muitos conheçam pelo nome de Kuan Yin, em chinês, mas ele ou ela, né, não sei nem como, a gente não tem um pronome neutro, né, só tem ele ou ela, né, essa deidade, essa deidade, perfeita, essa divindade, né? E mesmo assim ficou no feminino, né, porque aí o masculino fica no contempla, né, mas vamos, né, então esse elemento, que também é masculino, bom, ele ora se manifesta como homem, ora como mulher, mas veja bem, não é por um desígnio de gênero, é para mostrar características desse gênero. Então, o que representa o homem? Representa a força, a virilidade, o combate, a severidade, né, a destreza. E o que representa a mulher? A compaixão, o carinho, o amor, o amparo. Né? Então, são essas características. Não quer dizer que o homem nasceu para ser homem e a mulher nasceu para ser mulher. Bom, posto tudo isso e muito mais outras coisas, eu me ordeno, né, e eu começo a perceber que não existe um movimento de budismo nesse aspecto. E, conversando com outros amigos e outros clérigos, eu descobri que no exterior, nos Estados Unidos, o movimento de budismo LGBT já existe há muitos anos. E existe uma figura que eu não posso deixar de comentar aqui, que é o monge Kodo Nishimura, que é um monge de uma ordem budista em Tóquio, que é um grande maquiador de Miss Universo, Miss Tailândia, Miss Japão, Miss Estados Unidos, e ele é monge budista ao mesmo tempo. E ele passou pelo mesmo questionamento que eu, né? Como que eu posso ser clérigo sendo homossexual? Né? Isso dava curto-circuito. E aí o mestre dele fala assim, se você vai levar tranquilidade e libertação para as pessoas, está correto ser do jeito que é. Não tem problema. Né? Se você levasse sofrimento, seria um problema. Mas não é problema. Ao contrário, você vai levar libertação. E aí, eu comecei a estruturar essa comunidade, né? Começar a estruturar o projeto dela, junto com grandes amigos, e pedi autorização para o meu monge superior para pôr em prática esse projeto em benefício de muitas pessoas, né? Porque qual é o sentido disso? Doutrinariamente falando,
uma comunidade budista LGBT não é necessária, porque desde que o budismo é budismo, tem toda sorte de sexualidade ali dentro. Hétero, homo, trans, bi, pan, queer, intersexo, né? Porque o Buda nunca questionou a respeito disso. O Buda ele apenas se manifesta a esse respeito quando cria os códigos monásticos de celibato, não por uma questão moral, mas por uma questão de não, de novo, não ter sofrimentos. Então, códigos masculinos e femininos. Porém, ele deixa uma ressalva que, se existir um homem que possui o seu desejo como mulher, quiser adentrar a comunidade monástica, que ele se torne a mulher para seguir os códigos femininos. E o oposto também existe, né? Ou seja, existem monges e monjas que são trans, né? No Japão existe uma monja da escola Zen que ela é trans, né? Mas você primeiro faz a transição para depois adentrar como sendo mulher, né? Porque o ensinamento não se preocupa com isso. De novo, tem que trazer a fala. A gente, inevitavelmente, lá no nosso inconsciente, tem a visão ocidental de gênero e de fertilidade e de desígnios, né? Então fica muito difícil para muita gente entender, inclusive próprios budistas, né? E nesse sentido, então, ele me deu carta branca, né? Não é uma comunidade da ordem budista, é uma comunidade minha, né? De liderança minha, mas eu, sendo clérigo de lá, eu represento o budismo, né? E aí a gente fez o projeto, esquematizou e lançou para as pessoas, né? Então, hoje a gente trabalha mais de uma forma virtual do que presencial. E a Rainbow Sangha, ela, na verdade, é um pequeno consórcio, digamos assim, de escolas budistas variadas que apoiaram um projeto, né, para se fazer presente. Então, nós somos uma representatividade do budismo na comunidade LGBT e uma representatividade da comunidade LGBT dentro do budismo, né? Mas não em termos de justificar dentro do budismo, ei, nós insistimos, nós queremos lugar de fala. É diferente dos movimentos cristãos que fazem esses movimentos pedindo seus lugares de fala, né? Então, nós temos a Pastoral Católica aqui no bairro do Belém, que faz esse movimento de inclusão, né? Não é isso. A Rainbow Sangha ela não é um movimento de inclusão dentro do próprio budismo, porque doutrinariamente não é necessário, né? Perfeito. Eu estava acompanhando alguns comentários aqui enquanto você estava falando, Jean. Eu achei muito interessante a criação desta, vamos colocar, organização, em termos políticos, nós somos um grupo, é um grupo apartidário, né? É um grupo apartidário, mas em prol da vida, né? Contra a discriminação, contra a segregação, etc. Né? Perfeito. Essa proposta inclusiva, ela tem por objetivo, como você bem disse, que doutrinariamente o budismo não seria necessária a criação, mas em se tratando do nosso cenário aqui no Brasil em específico, tem uma grande violência, uma homotransfobia, como você colocou, e recentemente até a questão da criminalização, uma vitória para toda a comunidade LGBT nesse cenário, para buscar enfrentar essa violência sofrida. O seu grupo, ele acaba por ser mais um convite e trazer um protagonismo, não no que tange a esse lugar de fala que você elucidou, mas um protagonismo às pessoas que têm a necessidade e a curiosidade de compreender conceitos do budismo? Exatamente. O intuito nosso é dar voz a essa população LGBT dentro do budismo que deseja, tá? Tem muitas pessoas que têm dificuldades em lidar com a sua sexualidade, com a sua religiosidade, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas que falam sobre seus problemas internos dentro da família, vivem uma família cristã, né, que não compactua nem com uma outra religião e nem com a sua homossexualidade, né? Então, para quem é um LGBT, entre aspas, bem resolvido na sociedade, no trabalho, na religião, etc., fica mais tranquilo resolver as coisas.
mas a gente tem que pensar que tem muita gente acuada a esse respeito, né? Muitas pessoas com dificuldades. Então, o intuito é a gente dar voz a essas pessoas, né? O intuito também é a gente se posicionar junto com outras vertentes religiosas contra o discurso monorreligioso discriminatório, né? Então, a gente tem vertentes religiosas que, dentro da esfera política, querem decidir o que é correto ou o que é incorreto, moral ou imoral dentro da sociedade, baseada na sua visão religiosa, né? Então, para ele ser homossexual, ou então ser transexual ou bissexual, isso é uma imoralidade porque vai contra os princípios da sua religião. Mas da minha religião não é imoral, né? O Buda não fala que ser transexual é imoral. Então, por que eu tenho que ter limitações jurídicas? E aí eu jogo a bola para vocês, o magnífico trabalho que a OAB e o Supremo Tribunal têm feito a esse sentido, de deixar falas neutras, não respingadas com olhares religiosos, para o direito de todos. Nós não podemos construir uma sociedade com um olhar monofacetado, porque nós somos plurais em religião, né? Nós falamos de algumas religiões, mas nós temos os Hare Krishnas, nós temos lamaísmos, nós temos o taoísmo, são religiões que não têm a mesma estrutura de pensamento, inclusive de cunho moral, que o cristianismo, né? E não tem como a gente não colocar o nome nessa hora, porque é a vertente, né, que procura, dentro da esfera política, determinar o que deve ou não ser moral dentro de uma sociedade, né? E a gente não pode viver nisso, isso já foi passado, né? Então, assim, como o budismo nunca se organizou nesse sentido, até porque existem algumas escolas budistas que não curtiram muito a ideia, né? Nós respeitamos a posição deles, né? Mas talvez não sejam dores deles, né? Mas na minha dor eu vi essa necessidade, né? Então, hoje eu não tenho problema nenhum de dizer que, como cidadão, como religioso, eu posso ser homossexual. E não está errado isso, porque a minha religião diz que não está errada, né? E isso tem que ser respeitado dentro da pluralidade religiosa para contemplar todo mundo, né? Então... Excelente, perfeito, Jean. E ainda mais se tratando dessa questão que para muitas pessoas ainda é polêmico, em pleno 2020, né? Mas quando a gente olha para a história, a gente acaba por compreender como a manifestação da homossexualidade, a percepção da orientação sexual, e uma coisa que você colocou muito bem, que as pessoas ainda insistem em errar nessa terminologia, não é opção, as pessoas não escolhem acordar homossexual e voltam a dormir e acordar hétero, é uma orientação, como a pessoa se orienta no espaço e no tempo, e a partir disso eu sou muito grato ao meu amigo Dr. Emerson Costa, que preside a comissão de diversidade sexual aqui de Osasco, que tem me ensinado muito. No ano passado participamos juntos de diversos comitês. No final do ano passado fizemos um grande evento juntamente com a Comissão de Direitos Humanos, com a Comissão de Igualdade Racial, presidida pela doutora Azar, pelo Dr. Emerson, a diversidade sexual. E como essas pautas, muitas vezes as pessoas se perguntam, mas por que tanto evento sobre liberdade religiosa? Por que tanto evento sobre diversidade sexual? E por que tanto evento pela questão da igualdade racial? Eu gosto de dizer isso e sintetizar de uma forma, Jean, não sei se você vai concordar comigo, mas infelizmente estas são as pautas em que o extremo, o fundamentalismo, gera morte. Sim. São pautas em que as pessoas que não compõem essa heteronormatividade, como você disse, essa heterorreligiosidade também, como você colocou, e um cenário muito preocupante, onde religiosos que deveriam professar o amor com um grande mestre, como é o caso de Jesus, ou a divindade, o Deus Jesus, para quem professa essa crença, e eu tenho profundo respeito por ela e por todas as outras, compreender que o princípio é se alicerçar no seu conjunto dogmático de crenças, não professar, não incitar de forma alguma violência, um discurso intolerante. Mas eu vejo, Jean, que isso é uma minoria. São pessoas de uma minoria que gritam muito,
E o fato de gritarem muito alto traz essa percepção de que são muitos, mas apenas são poucos que ocuparam cargos estratégicos e utilizaram a política como ferramenta para propagar o seu ódio, né? Então, nessa questão, eu lhe trago essa percepção, essa indagação de que essas pautas, elas acabam tendo de ter esse destaque, porque são pautas que, enfrentadas pelo fundamentalismo, geram, infelizmente, a morte dessas pessoas, né? Isso se chama empatia, né? Eu não preciso viver a dor do outro para sentir o que pode ser a dor do outro, né? Eu não preciso ser mulher para entender a dor de uma mulher que está sendo abusada ou está sendo violentada, né? Eu não preciso ser um homossexual para defender o homossexual, né? É sempre bom lembrar que Buda, Jesus ou Shinran, como é o mestre da minha ordem, ele deu voz a muitas pessoas. E dar voz é dar espaço de fala para essas pessoas que são silenciadas, que são caladas por uma outra minoria também, né? Às vezes a maioria, ela nem está pensando direito, mas uma minoria decide como que a maioria deve pensar. E essa maioria, ela acaba sendo doutrinada, né? Nós precisamos falar a respeito desse assunto, porque esse assunto existe. Alguns dizem assim, vamos parar de falar de racismo porque o racismo acaba. Isso é uma fantasia, né? Para não dizer que isso é uma brincadeira de mau gosto falar esse tipo de coisa, né? Então, você precisa falar de racismo, assim como o professor Silvio ontem falou no Roda Viva, no final do racismo existe a morte. No final da homotransfobia, eu tenho homossexuais sendo mortos, transexuais. Não vamos esquecer que o Brasil é o país que mais mata homossexual no mundo. A estatística média que se tem ideia, por conta de alguns dados, é de um gay sendo morto a cada 17 horas, se eu não me engano. Eu já nem sei como que estão esses números. Por conta da pandemia, a violência doméstica aumentou bruscamente. Aliás, a violência homotrans adolescente, que a gente também não fala desse assunto, aumentou bruscamente. A gente não fala de crianças com uma tendência trans, a gente não fala de crianças homossexuais, de crianças bissexuais, assexuais, ou seja, tudo que não tiver dentro da régua heteronormativa cristã, ela tem que ser ou purificada, expurgada, ou tem que ser posta fora da sociedade. Jean, desculpe, Jean, desculpe. É que você tocou num ponto muito sensível e muito pertinente, que é a questão da adolescência e da infância e do descobrimento da sexualidade. Eu recentemente tive acesso a um grupo maravilhoso chamado Mães pela Diversidade. Sim, parceiras nossas. São fantásticas e de uma sensibilidade ali. E elas relataram as suas experiências, a criação das suas células, dos seus agrupamentos nas mais diversas localidades da nação, o quanto elas, de forma alguma, querem ocupar o local de protagonismo dos filhos, mas sim promover uma elucidação às mães que percebem que a mãe é a primeira a notar que o filho tem uma orientação específica, né? E muitas vezes essa questão da violência doméstica também está ali alicerçada e conectada com a não aceitação da figura paterna, e essa mãe sofre muitas vezes para proteger que esse ser humano em desenvolvimento tenha ali a sua dignidade preservada. Então, todo o meu respeito e admiração às mães pela diversidade. Elas são parceiras nossas. No passado a gente fez um evento na Câmara Municipal, e a Mônica Lemes veio falar conosco, né, as católicas pelo direito de decidir, a Igreja Anglicana, a Igreja Metodista, a ICM, todos os irmãos cristãos e todos esses movimentos, o Eternamente Sou, a gente não fala de velhices LGBTs, né, porque a gente vive num mundo, principalmente o mundo gay, que é um mundo bem cruel com a questão da estética, né, então tudo que não é jovem, sarado, bonito, né, bem de vida, ele é posto para fora da sociedade. Para onde que vão os velhos LGBTs? Para onde vão
as poucas transexuais que atingem 40, 50, 60 anos, porque a idade média de vida delas é de 35 anos, né? 35 porque elas são mortas. É um absurdo isso, né? Então, tem todos esses grupos, mães da diversidade, os pais pela diversidade, velhices LGBTs, né? E então eu vi nesses movimentos a necessidade do budismo participar. Porque eu entendo uma coisa, doutor Renato, se a religião não dialogar com os problemas da sociedade, ela vira uma mera ferramenta proselitista de poder e de dinheiro, né? Então, Sim, sim. Jussi, ela me acompanha no Face, obrigado. Sim, de fato, Gê, a religião ela tem todo o seu aspecto vinculado a esses grandes questionamentos do ser humano, da sua transcendência, da compreensão da criação, do onde viemos e para onde vamos, mas em muitos momentos históricos, e ela ainda é uma ferramenta de poder também, porque controla essa questão moral, essa questão de valores, essa questão normativa, e cada religião tem o seu regramento interno, vamos colocar assim, né? Exatamente. E uma coisa que eu noto muito, assim como o budismo, com a sua atuação e a atuação do reverendo, do monge americano que você listou, as religiões de matriz africana, em especial o candomblé e a umbanda, elas têm uma questão muito acolhedora aqui também com a população LGBT. Você vê muitos babalorixás e alorixás que estão inseridas nesse grupo LGBT, né? Nesse agrupamento social. Você tem muito contato, diálogo interreligioso frente a esta religião e demais que tem essa proposta inclusiva? Sim, o ano passado, até por conta dos 50 anos do Stonewall, a gente teve diversos eventos aqui em São Paulo, e as mães e pais de santo sempre se fazem presentes, né? Mãe Adriana de Nanã, mãe Cristina, Elias e tantos outros que trazem essa expressão, não, de novo, não no sentido de se justificar dentro da sua própria religião, mas de se compadecer junto às pessoas que sofrem, né? De dizer, ei, olha, nós estamos aqui, o que a gente pode te ajudar, né? Às vezes tem pessoas que falam comigo e que não tem um templo budista na sua cidade, e falam, olha, procure então uma religião que dialogue com a sua realidade, né? Não que reprove a sua realidade. Eu acho que a religião e o budismo é muito isso, até porque, pela estrutura, né? O budismo ou a religião, ela não tem que estar aqui na sociedade para dizer como o homem deve ser. A religião deve analisar como é o ser humano. O budismo faz muito isso. O Buda, ele analisa como é o ser humano e ele dá propostas para sair desses estados de sofrimento. O Buda não está dizendo, olha, você não pode isso, você não pode isso, você não pode isso, você não pode aquilo, né? Então, a religião, eu acho que ela tem que ter esse papel, ela tem que sempre se reatualizar, principalmente com a sociedade que ela está inserida no momento, e dialogar com a sociedade dentro dessa realidade. Essa fala eu escutei de um rabino, num programa que tinha na TV, chamado Expressões de Fé, eu não lembro agora como que é o nome do programa, mas ele falava do judaísmo. Essa é a fala dele, né? A religião não tem que dizer como o homem deve ser, a religião tem que entender como o homem é, né? E dar os nortes para evitar o sofrimento, né? E etc, né? Excelente. Tem esse comentário aqui dessa querida amiga, que tem uma atuação bastante robusta dentro do budismo e também do xamanismo. A conheci em uma feira de diversidade e ela levantou esse questionamento. O que o senhor pode me dizer a respeito dele? Sim, sim. Eu achei curioso, você é da comunidade hétero. Tá bom, muito bem. Nós incluímos héteros também, tá? Fazendo a fala inversa né? Os héteros incluem os LGBTs, então a gente inclui os héteros também, tá? Não, brincadeiras à parte. Perdão, deixa eu aproveitar e inserir um aditivo nessa pergunta. Você me disse que a comunidade Rebon Sangha, ela tem o objetivo de trazer elementos do budismo para propagá-los, né? Estas pessoas da comunidade LGBT, depois de terem acessado
estes conhecimentos, elas vão frequentar o seu templo também? Elas frequentam. Tá. Em termos de projeto, a Rainbow Sangha ela é um grande para-raio de captar o LGBT que quer professar a sua fé dentro do budismo, e a gente direciona para as escolas budistas participantes. A Rainbow Sangha não é um templo budista ou um local físico único. A gente tem movimentos em Foz do Iguaçu, Campo Grande, Porto Alegre, São Paulo. Então, os templos que aderiram a esses trabalhos, eles vão se desenvolvendo, mas eles não são para serem segregados da escola budista. É simplesmente dizer, olha, eu sou pansexual e eu quero muito professar o budismo, mas eu tenho receio de me aceitarem. Olha, então, onde você mora? Eu moro em Ribeirão Preto. Muito bem, então vai no templo budista X e vai fazer suas práticas lá. Né? E se sinta extremamente acolhido, porque o ensinamento budista não vê com discriminação a questão da pluralidade sexual. Né? Agora, respondendo a Ana Cláudia, então, Ana, diz o Bosatsu, Ksitigarbha, né, no sânscrito, ele é uma deidade, né, ele é uma manifestação salvífica, né, ele é uma deidade, né, vamos chamar ele é um bodhisattva, na verdade, já que você escreveu Bosatsu, então você conhece o termo, né, então ele é um bodhisattva que atravessa os infernos de chama em busca dos seres sofredores e os acolhe. Né? Diz o Bosatsu é uma figura muito popular no Japão, a gente vê muitas estátuas dele, normalmente de pé, com um cajado e um rosário, igual esse daqui, ele carequinha e sempre com um sorriso. Ele também é um bodhisattva relacionado aos natimortos, ou seja, as mães que precisaram abortar, ou então nasceram mortos, ou aborto espontâneo, ou aborto provocado. Então ele é uma deidade, né? Ele é um bodhisattva, ele é um ser que acolhe as crianças que foram abortadas, né? Então ele é meio que o que carrega todo mundo de lá dos infernos, dos sofrimentos, rumo ao Nirvana. Excelente. E dentro dessa sua resposta, o que é um Bodhisattva? Um Bodhisattva é aquele ser que saiu do estado do samsara, que saiu do estado do comum, né, ordinário, e ele realiza diversas práticas, e ele está prestes a se tornar um Buda, mas ele renuncia ao seu estado de Buda em prol de beneficiar a todos os seres. Né? Eu brinco às vezes assim, é como se fosse o residente, né, da faculdade de medicina, ele está prestes a se formar, mas ele é chamado com urgência para trabalhar num projeto humanitário. Né? Ele fala, poxa vida, eu vou esperar só um pouquinho para me formar, mas eu vou aplicar como residente tudo aquilo que eu aprendi em benefício dos seres. Seria mais ou menos isso. Excelente, excelente, Jean. Estou muito feliz com a nossa conversa aqui, em estar aprendendo tanto com você sobre o budismo, sobre o enfrentamento que o diálogo interreligioso protagonizado pelo budismo com outras crenças, ele incentiva essa questão do enfrentamento à intolerância religiosa. Conhecer também o seu trabalho a respeito deste... Você colocou uma palavra muito interessante, esse para-raio, né? Seria esse convite à população LGBT que está procurando desenvolver essas práticas budistas, como você bem disse, me parafraseando. Com muita alegria, muita gratidão por estar conosco aqui. Jean, agora partindo quase para o nosso desfecho aqui, o tempo é uma ilusão também, e passamos de 1h23 e parece que começamos agora. Então, só proposto esse papo, né? E a partir disso, Jean, fazendo a moderação aqui dos comentários, chegando mais alguns também, tem-se algumas questões vinculadas aqui. Você pode trazer dentro da sua proposta e do seu trabalho quais segmentos religiosos ditos mais conservadores já estão caminhando para uma proposta mais inclusiva? Eu acho que o grande problema da discriminação e o preconceito dentro da origem, né, da discriminação e preconceito dentro da sociedade com a população LGBT, ela tem de cunho religioso. Uma boa parte
eu diria quase que 90%. Eu acho que existe uma porcentagem aí que é da natureza humana, quando a gente fala em termos de medos e de diferentes, né? Mas aí é uma questão mais para o lado dos psicólogos. Mas para a questão religiosa, o pensamento cristão, né, as narrativas bíblicas, principalmente do Antigo Testamento, que traz toda uma designação comportamental de como que o ser humano deve ser, e se ele não for desse jeito, ele tem que ser expulso, discriminado, e as pessoas, aí cada pessoa faz uma leitura diferente, e lá no final da ponta tem gente sendo torturada, violentada, morta, outros que se suicidando. Aliás, fica como dica, eu assisti um filme esse domingo que se chama Beijos Escondidos, que é um filme francês, que fala sobre a homossexualidade na adolescência e se passa na França. Né? Quem gosta de cinema francês vai gostar bastante. Teve momentos que eu chorei assistindo o filme, porque eu falei, gente, mas que atrocidade, né? Se nós não ressignificarmos as leituras bíblicas que protagonizam a questão da discriminação e do preconceito, né, e disso que derivam todos os problemas da população LGBT+, a gente não vai ter uma sociedade de paz. Isso é uma mensagem que eu deixo aos meus irmãos cleros, né, bom, eu não posso transmitir isso, mas eu tenho certeza que o próprio Papa hoje já repensa essa questão, né, só que existe muita resistência dentro do próprio ambiente clerical no Vaticano a esse respeito. Né? Existe um livro interessantíssimo que se chama No Armário do Vaticano, que é um livro documentário que toma simplesmente cerca de 5.000 depoimentos de padres a respeito da homossexualidade dentro do Vaticano. Então, se a gente não ressignificar essas leituras religiosas, esses textos religiosos, contemporaneizar eles, como fazem as igrejas cristãs inclusivas, aí eu trago o maravilhoso trabalho da ICM, a igreja anglicana daqui Pastor Cristiano, né? Sim, reverendo Cristiano e o reverendo Arthur, da igreja da Praça Olavo Bilac, né? São dois expoentes, a pastora Alexia, né, fazendo o trabalho, representando a comunidade trans, que é tão esmagadora, né, que é tão esmagada dentro da nossa sociedade, né? A gente precisa trazer paz, porque são seres humanos, né? Eu tenho um rosário desse que eu ganhei há um tempo atrás, ele é um rosário de caveirinha. E quando eu ganhei, eu fiquei meio chocado, eu falei, nossa, que coisa horrível, né? Um monte de caveira, né? Mas esses rosários, eles não têm nada de místico, nem de esotérico. A gente pode trazer simbologias muito mais simples. A nossa vida é como esse rosário. Cada bolinha dessa, cada ponta dessa é um ser humano ligada por um único fio, que é o fio da vida. E essa bola maior é o nosso sagrado que nos une. Aliás, é aquilo que nos une, porque os ateus precisam ser contemplados e eles não têm sagrado. Então, essa bola maior é a nossa própria vida, com V maiúsculo, sem colocar sagrado, Deus ou divindades. Vamos deixar todos esses figurantes de lado, né? Porque a gente precisa contemplar também essa população que não é escutada e que ela sofre com respingos da visão monorreligiosa, de novo, todas as suas leis morais do que pode ou não pode na sociedade. Né? Então, um ateu, lésbica, uma ateia lésbica que quer casar, ela não pode porque as leis elas são baseadas dentro de um viés moral. Felizmente, muita coisa mudou, graças ao STF, ao Ministério Público, à OAB, que tem feito papéis importantíssimos, porque quem tem que fazer, que é o nosso governo, não faz. Né? A gente está vendo uma série de problemas aí pela inércia do próprio governo. Né? Então, por quê? Porque existe em cada elemento, em cada figurante do governo, a questão do protecionismo religioso. E a gente não pode, nós somos uma sociedade. Né? Isso não é uma autoridade, um autoritarismo religioso. Né? Excelente. E trazendo aqui um dado histórico para todos que nos acompanham, a partir de 1891 nos tornamos um país laico.
um país que não tem uma religião oficial, né? E como é lenta esta evolução da sociedade em compreender essa separação entre o Estado e a religião, como as pessoas que acabam por adentrar, a pessoa, o brasileiro, a brasileira que adentra ali, constituído de poderes eletivos ou por meio do ingresso por meio de um concurso público a determinado cargo que lhe traz um protagonismo social e lhe torna uma autoridade em qualquer seara que seja, ela deve se despir desta questão valoral, assim, no que tange ao seu conjunto de crenças, para representar o Estado, que muitas vezes a gente vê muito essa influência, como você bem colocou, Jean, e partindo desse ponto, me vem um questionamento de que a importância de que é a gente trazer pessoas como você, que pensam a religiosidade, que pensam esse direito fundamental. Você até usou uma pequena frase da doutora Damares, né? Se não é um direito para todos, não será para ninguém. Não será para nenhum, algo do tipo. Ela sempre fala brilhantemente, e eu concordo totalmente, é um direito para todos, né? E partindo dessa questão, a importância de se compreender a liberdade religiosa como um direito fundamental no nosso ordenamento pátrio e também um direito que está inserido na Declaração Universal de direitos humanos para todos os humanos, assim como é a pauta LGBT, assim como é a pauta da população negra, assim como é a pauta da população carcerária, assim como é a pauta da população que infelizmente está em situação de rua, são todos humanos. E tem uma frase que eu sempre repito, até me puxa uma orelha de vez em quando, Jean, é que a ONU acertou muito em alguns documentos em inserir todos os seres humanos como membros da família humana, o que vai muito ao encontro do que você disse da interconexão, né? Essa é a família humana que nós precisamos privilegiar, né? As religiões, como eu falei no início da nossa conversa, elas estão apenas especulando sobre o que é isso. Nós não sabemos a resposta de nada. A gente precisa parar de achar que isso é isso e ponto final, e você tem que ser do jeito da minha régua, né? Precisamos parar de cristianizar as religiões, validar as outras religiões pelo olhar cristão, né? A gente fala de sincretismo religioso, mas por que aconteceu o sincretismo religioso? Porque as religiões afro não tinham como se inserir, senão pela rendição, do tipo, ok, então vamos ali colocar São Jorge com Oxum, se eu não me engano, eu nem lembro mais, mas... Ogum. Hã? Ogum. A gente precisa parar com esse tipo de medição, de régua, baseada na religião da maioria. A gente precisa parar de cristianizar as religiões e precisa descolonizar a religião do Brasil. Né? A religião do colonizador, ela não existe mais. A gente vive uma religião plural e a gente vive os não religiosos. Os ateus precisam ser contemplados. Né? O Brasil ele se tornou laico, como o senhor disse, mas ele se tornou laico no papel. Mas, teoricamente falando, até hoje tramitam nos plenários a questão do ensino religioso nas escolas. Né? Ensino religioso de que religião? Né? Do cristianismo? Sim, mas e uma criança que é do candomblé? Uma criança que é budista, o que ela faz? Uma criança que é ateia, de sua família estrutural ela é ateia, como é que ela faz? Né? Então, é uma tentativa de conversão em massa. Né? Então, a questão da sexualidade, me voltou à frase que eu tinha guardado lá atrás, mas assim, eu não posso pedir para uma pessoa homossexual, transexual, mudar de desejo. É a mesma coisa o racismo. Você não pode pedir para uma pessoa negra mudar de cor de pele, até porque não tem por que mudar. Ela simplesmente é assim, e está certo e correto ser do jeito que é. Aliás, a gente não deveria atribuir cores a ninguém, na verdade, né? Os japoneses eram atribuídos à raça amarela. Gente, que coisa feia, chamar uma pessoa de raça amarela, de raça vermelha, né, de raça branca. Nós somos humanos. A gente tem que voltar para a nossa humanidade. Né? O budismo Shin, o budismo Terra Pura, que é esse que eu pertenço,
ele traz exatamente essa pegada. Ele não fica floreando com práticas místicas, esotéricas e imaginárias da mente, do multiversos e do multitempo. Não é isso. Somos seres humanos, somos movidos pela nossa mente. O Buda já deixou bem claro nos primeiros seus versos que tem no Dhammapada. Tudo provém da mente, tudo retorna da mente. E nós somos escravos dos nossos desejos, assim como o boi carrega a carroça nas suas costas, puxando a carroça. Excelente, Jean, excelente. Eu estou te chamando de Jean porque você me autorizou nos bastidores. Sim, claro. Você está me chamando de senhor, viu? Para de me chamar de senhor, por gentileza. Jean, maravilhoso aqui. Um amigo, partindo para o encerramento, já um amigo muito querido, ele me trouxe um dado que eu achei muito interessante. E esse dado, essa fala foi até reverberada por um sacerdote do Islã, muçulmano, que eu tive a honra de fazer uma participação junto com a doutora Tânia, num evento idealizado por ela, que é a importância de falar para as pessoas, para os adeptos das mais diversas religiões. Sim, é muito importante, mas ele me falou uma coisa, e essa outra pessoa, esse outro amigo também corroborou isso, a importância de se falar com líderes, que quando você fala com líderes, com sacerdotes, como você bem mencionou, você atinge uma coletividade e pode, assim, almejar uma transformação em alguns padrões de conduta. O que você acha disso? É perfeito isso. Nós precisamos reeducar a sociedade. Eu, dentro do meu trabalho, quando eu faço uma cerimônia, por exemplo, eu procuro colocar esses pequenos elementos como uma reeducação da própria comunidade budista da onde eu pertenço, né? Trazendo novos significados, trazendo uma nova leitura não discriminatória, né? É importante a gente, se nós queremos educar as crianças para que elas cresçam plurais e respeitosas, a gente precisa primeiro mudar o adulto que vai ensinar essas crianças. Se a gente não modificar esse adulto, a gente não consegue fazer com que ele tenha um trabalho neutro, plural, diverso e de respeito. Então é importante a gente falar para os clérigos, né, de todas as religiões, para que eles revejam essas falas, para que não, porque outras pessoas sofrem. Senão fica muito fácil, né? Eu imponho a minha religião e você então fica aí do lado assistindo, né? Então tá bom. Então você é budista, mas você fica aí, tá bom? Você não tem espaço de fala dentro da escola, dentro da sociedade, etc. Né? Então isso é anular a existência do outro. E nós não podemos anular a existência de ninguém. Nós temos que ter respeito, né, para criar uma sociedade de paz e de harmonia. Excelente, Jean. E isso que você trouxe agora é muito importante, que é o vetor de transformação, aquele que pode almejar alguma modificação, que é a educação. Eu tenho muita honra de ter nesse agrupamento a doutora Laura, que fez uma intervenção. Nem sei se poderia estar falando, mas vou comentar, porque ela está na conclusão da tese e dissertação de mestrado dela, e que ela me deu o puxão de orelha sem eu assim o merecer. Mas ela traz uma proposta muito arrojada da importância da democratização do ensino dos direitos humanos para o alicerce e criação de uma sociedade mais plural, que compreenda o seu papel de cidadania e também como alicerce para propulsão democrática. A importância que é conhecer o que são os direitos humanos, né? Conhecer a Constituição é importante? É super importante. Mas a nossa Constituição ela tem muitos elementos voltados para a Declaração dos Direitos Humanos e os seus tratados e convenções internacionais, né? E as Constituições podem mudar, mas aquele documento magnífico de 48 estará sempre lá para nos dar um norte, né, Jean? Exatamente, exatamente. Eu acho que faz parte ter a educação nesse sentido, para que as crianças cresçam, né? As crianças, elas são grandes produtos formados. Lembra quando eu disse que nós temos que nos ver na voz passiva? Eu fui nascido, eu fui alimentado, eu fui educado. De que forma nós queremos educar essas crianças, né? Mas aí vem, quem é que quer educar essas crianças? Aí entra sempre aquela parcela da sociedade que entende que nós somos a religião do colonizador, nós somos a religião da maioria, pior ainda,
né? Não existe maioria nem minoria, existem seres humanos, né? Como algumas falas, né, do nosso líder maior, dizendo que é a vontade da maioria, ou seja, a minoria que se mude, a maioria, né, que saia do país. Ou Jean, então... ele usou uma palavra ali, desculpe interrompê-lo, que eu acho tenebrosa, que é desapareçam, né? Que traz uma Sim. conexão com os desaparecidos políticos que é muito preocupante, né? Exatamente, exatamente. Que fala cristã é essa? Primeiro que é um pseudo-cristão. Primeiro que Sim, isso não é o cristianismo puro, né? A palavra de Cristo mesmo não está ali, nem um pouco, né? As falas armamentistas, as falas discriminatórias, misóginas, homofóbicas, nenhuma dessas falas é humanista. A gente precisa trazer o humanismo para dentro da sociedade. Agora, tudo isso é a construção de cada um desses seres humanos, né? Então... Maravilha, Jean. Olha, a gente passou do nosso tempo ajustado aqui um 1h40, hein? É que fluiu, né? Fluiu. Jean, antes da gente encerrar aqui, deixa um recado para todos que nos acompanham e se sentiram atraídos pela proposta do budismo e querem talvez aprofundar um pouco mais acerca e conhecer um pouco mais, ou quem sabe até fazer visitas no momento em que for seguro para toda a coletividade enfrentarmos e encerrarmos esse momento pandêmico, né? Deixa um recado para o pessoal. Depois eu vou te cobrar uma coisa também, para deixar o link que foi pedido aqui, daquele filme que você comentou, acho que é do Pequeno Buda que a gente estava falando, né? Sim, é o Pequeno Buda, do Bernardo Bertolucci. Sim, está no YouTube. Perfeito. Deixar o link para deixar disponível para os nossos amigos e amigas aqui. E também deixar os seus canais, como as pessoas te acham, como as pessoas podem aprofundar esses ensinamentos que a gente fez uma breve, vamos dizer assim, uma degustação. Primeiro, eu quero agradecer novamente por esse espaço de fala maravilhoso que você proporcionou. São dois assuntos extremamente importantes na nossa sociedade, que é a intolerância religiosa e a diversidade. Nós precisamos falar desses dois assuntos. E os dois assuntos, eles são interconectos. Não adianta querer falar em um sem falar do outro. A diversidade, ela puxa inevitavelmente a questão da pluralidade religiosa. Se nós não contemplarmos a pluralidade de pensamentos, de olhares para com a vida, e de novo, as religiões não são verdades absolutas. O cristianismo não é verdade absoluta. O budismo não é uma verdade absoluta. O judaísmo não é uma verdade absoluta. Ela só é enquanto eu estiver inserido nela e ela me trouxer sentido para com a vida. Aí ela se torna uma verdade absoluta. E eu não posso impor isso ao outro, porque o outro tem a sua verdade absoluta. E nós precisamos viver em paz, né, nesse sentido. Senão, o que vai derivar são guerras. E a gente viu na história da humanidade guerras e mais guerras e mais guerras. Cristãos com muçulmanos, judeus com muçulmanos, cristãos com judeus, e assim vai. E pior ainda, né? Protestantes e católicos na Irlanda, né? Não vamos esquecer disso também. Então, esse assunto ele precisa ser amplamente debatido na esfera social, na esfera jurídica, na esfera política e na esfera educacional. Se nós não criarmos dentro das comunidades de base novos olhares, porque a comunidade escuta o seu clero, né? Se eu chegar no meu templo e começar a trazer falas de segregação racial e de discriminação da diversidade, o que vai acontecer com os meus devotos? Eles vão começar a entender do jeito, porque afinal de contas, mas se o monge falou, então ele está certo, né? É assim que funciona dentro da estrutura religiosa. Então, cabe aos cleros falarem de maneira muito coesa para promover paz e harmonia dentro do mundo, e não discórdia, discriminação. O meu nome nas redes sociais, eu tenho um Facebook, que é com esse nome mesmo, Jean Texudi, é o meu nome religioso. Podem me escrever em inbox, eu respondo o mais rápido possível. E a nossa comunidade LGBT budista, então, é Rainbow Sangha, mas lá na minha página já tem um link também. Pelo meu nome vocês acham tudo, tanto o nosso templo budista, e aqui eu quero agradecer o meu sacerdote primaz por ter dado essa anuência de poder participar com vocês. E quando essa pandemia terminar,
por favor, domingo às 10h30 da manhã nós temos atividades que são feitas em português. Olha aí, nós mudamos do idioma japonês para o português, para isso, para contemplar a comunidade brasileira, né? Mas sintam-se à vontade, eu estou à disposição de quem precisar. Qual o endereço, Jean? Assim que estiver liberado. O nosso templo está na Avenida do Cursino, 753, no Jardim da Saúde, próximo ao metrô Alto do Ipiranga. Perfeito. Então sigam o Jean, sigam todos esses líderes que têm essa preocupação em promover um discurso pela liberdade religiosa. Tecnicamente ficou ajustado à intolerância religiosa como conceitual, mas a palavra tolerância, como bem lembrou um amigo querido, ela é muito pequena. A palavra que deve prevalecer é respeito, a palavra que deve ser levantada é a empatia, como o Jean bem colocou. O Religare, ele, assim como o movimento que o Jean iniciou, é um coletivo, ele também é um movimento, ele não é uma entidade física ainda, ele tem o objetivo de trazer elucidação acerca das questões vinculadas à liberdade religiosa, mecanismos de enfrentamento a esta intolerância, e notamos que o enfrentamento a esta questão nefasta que é a intolerância religiosa se faz por meio da educação, se faz por meio do conhecimento, e aqui não se tem o objetivo de demonizar a religião do outro, nem atacar, como bem colocado aqui, temos maior respeito por todos os conjuntos de crenças, e acreditamos que a elucidação por meio de ouvir acerca do budismo por um sacerdote de budismo é outra experiência do que o ler sobre o budismo, porque para ele vive, ele respira esta crença, e não é uma pessoa que frequenta o budismo, ele fez toda a imersão, a iniciação. Então a gente tem muita honra de ter tido esse papo com o Jean, assim como tivemos um papo muito saboroso com o Tenente Coronel Mário Filho, há uma quinzena, e também com o Dr. Fernando. E agora, para a próxima quinzena, temos surpresas para todos que nos acompanham aqui. Curtam a nossa página, sigam no Instagram, se inscrevam no canal também, temos muitas novidades para apresentar a vocês. Como eu disse em alguns momentos, e pode ter parecido um pouco confuso para quem nos acompanha, o Religare, ele é um movimento, ele é um coletivo de pessoas entusiastas da liberdade religiosa. Acontece que muitas dessas pessoas também estão vinculadas a instituições, como é o caso da OAB, como o Jean bem colocou. Eu tenho muita honra de estar presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB, mas o Religare ele está dissociado. Ao mesmo tempo que está dissociado institucionalmente, está coligado pelas pessoas que congregam este entusiasmo pela liberdade religiosa. Jean, gratidão, foi uma honra, superou todas as expectativas que haviam antes do evento, e foi muito bom que você elucidou tantas questões que são dúvidas das pessoas. Gratidão, Jean, uma ótima noite. Muito obrigado. Tenhamos sempre em mente que liberdade religiosa não é anarquia religiosa, a liberdade é o direito da religião, né? E a tolerância não tolera a intolerância. Não podemos tolerar a intolerância, né? Então vamos pensar com bastante carinho nisso tudo. Muito obrigado mais uma vez, doutor Renato. Saudações a todas, todos e todes. Eu aprendi muito inserindo o todes nas minhas falas. Sabe, Jean, só para encerrar, uma vez uma pessoa me falou o seguinte, assim, mas por que você não fala todos? Pela guia ortográfica, você já abrange todas as pessoas? Eu falei, sim, de fato, mas esta construção desse regramento ortográfico, ele vem para privilegiar o patriarcado e esse sistema heteronormativo. Quando a gente evidencia e lista todas as mulheres, toda a população LGBT e todos os homens que também têm a empatia por todas essas pautas. Então, encerramos assim, gratidão e saudações e boa noite para todas, todes e todos. Muito obrigado. Boa noite a todas, a todos e todos.